Se nós temos um caso, por exemplo, de doenças cardíacas na família. Então, várias pessoas morreram de doenças cardíacas. Então, até 1998, dizia que aquela doença era doença hereditária. Com a compreensão da espiritualidade e a transferência das memórias do DNA para as células físicas, então muda-se a compreensão e diz então que não é mais uma doença genética, é uma doença transmitida pelas memórias da ancestralidade. Então as memórias ancestrais, elas entram como um fator de compreensão que é a espiritualidade. Por exemplo, uma memória da minha bisavó. Minha bisavó já morreu, vamos imaginar assim, que ela já faleceu faz 50 anos, 80 anos. Puxa vida, a memória dela pode estar viva dentro de mim. E essa memória pode ser acordada e ela pode desencadear o mesmo adoecimento que levou minha bisavó à morte, por exemplo. E assim, em todas as áreas da vida, funcionam da mesma forma. São essas memórias que são arquivadas dentro de um processo da alma, chamado DNA. Isso, o código genético deixa claro, que 90% do nosso DNA é código de linguagem, 90% do nosso DNA é espiritual. E nós trabalhamos no IPTH há 31 anos, dia 2 de agosto agora, dentro dessa compreensão dos códigos do DNA. É esses códigos que trazem as informações, tanto para a felicidade nossa, para o nosso alinhamento com o destino, ou o desalinhamento, ou a infelicidade, ou adoecimento. Tudo depende de como nós lidamos no nosso dia a dia. Por exemplo, se você teve uma gestação complicada, se você foi rejeitado no ventre materno, se ao nascer seus pais não fizeram questão de você, é bem provável que você vai acordar memórias de rejeição da sua ancestralidade. E se você foi amado, desejado, pode ser que você acorde memórias de felicidade plena na sua ancestralidade, e isso virá como benefício, virá a você como uma ajuda. E nós temos que deixar claro nas nossas mentes que nós somos composto de uma história. A minha vida é fruto de uma história. A história dos meus ancestrais, dos meus bisavós, tataravós, dos meus pais, juntando com a história de vidas passadas e com a existência atual. E se eu não organizar essas histórias, eu posso fazer com que mecanismos de tragédias no contexto histórico da ancestralidade sejam repetidas na minha geração ou nas gerações vindouras. Nós nascemos com uma obrigação. Essa obrigação, ela é intransferível. O primeiro passo dessa obrigação que todos nós recebemos é a cura do sistema familiar. E a cura do sistema familiar se dá pela exposição das memórias. Fazer com que as memórias guardadas nesse contexto ancestral passe pelo processo da codificação narrativa, e quando se narra essa história, nós podemos despolarizar as memórias e o DNA então poderá entrar numa frequência ao contrário daquilo que vinha acontecendo.